Olá! Só pra avisar que esse vídeo é a primeira parte de uma série que vai ter várias partes, onde eu desminto esse livro daqui, Desculpe-me Socialistas, Mascarando as 50 Mentiras Mais Contadas pela Esquerda. Inicialmente eu ia fazer um vídeo inteiro, de uma vez só que, tanto que você vai dar pra perceber pelos vídeos que, né, eu vou agir como se fosse um único vídeo, mas não tive que dividir, porque senão ia ficar com 10 horas. Então isso aqui vai ser sobre uma introdução sobre o que é o livro, sobre quem fez ele, e também vai incluir a introdução dele. Mas vamos lá. Olá, boa noite. A história desse vídeo é bem ridícula, porque um belo dia eu estava num shopping, aí eu estava na livraria, e eu estava procurando o Capital, volume 1. Aí eu fiquei procurando, não estava achando. Aí eu descobri que ele tava bem num fundo, assim, tipo, bem isolado de todo o resto, numa seção isolada de Karl Marx e Engels. Só que do lado tava outras coisas, tipo, de política, coisa do tipo, assim. Aí, olhando assim bem rapidinho, eu vi uma coisa. Eu vi uma coisa que brilhou em comparação às outras coisas. Isso daqui. Desculpe-me, socialista, desmascarando as 50 mentiras mais contadas pela esquerda. Quando eu vi isso daqui, eu fiquei tipo, meu Deus, que incrível. Só que eu só queria comprar o Capital mesmo e dane-se pra ler. Aí isso aí foi ano passado. Começou ano passado. Aí eu comprei o Capital, li algumas partes, tanto que eu até fiz um vídeo sobre um dos conceitos de Capital, que é literalmente o Capital. Deixa eu te falar isso aqui. Que eu fiz um vídeo literalmente sobre o Capital, não o livro, o conceito de Capital. Mas então, aí... Só que, agora que eu tenho esse canal, eu comecei a pensar no que eu falo. Porque nos últimos 2 vídeos eu falei sobre tópicos que eu já sabia sobre no geral. Aí eu não sabia mais sobre o que falar. Aí eu me lembrei desse livrinho. Aí eu procurei na Amazon, tava lá, comprei. Aí ele chegou em tipo maio. Aí ele ficou morfando na minha casa por um mês. Aí agora eu fiz o vídeo da Revolução Russa. Aí agora eu quero continuar fazendo vídeos, porque eu fiquei 3 meses sem fazer vídeo. E aí agora tem esse vídeo aqui. Agora tem esse livro daqui que eu vou falar sobre. Mas então, eu não vou começar imediatamente falando sobre os conteúdos do livro, porque eu queria fazer uma introduçãozinha pra falar, assim, sobre as coisas do livro. Só que esse livro é doido. A história, tudo ao redor desse livro é meio doido. Eu vou mostrar pra vocês como e por quê. Então, eu só queria começar falando que o cara que escreveu esse livro é muito presunçoso. Porque, tipo, ele fala aqui na parte de trás do livro, né, um pouco. E aí, o que eu gostaria de destacar é isso aqui, que é o final. Agora, se você é um progressista de mente aberta, continue a leitura, mas prepare-se para ver suas crenças caírem por terra. Tipo, no geral, eu acho que esse livro é bem simples, sabe? Tipo, cada tópico que ele fala dos 50 negócios tem, tipo, 4 páginas cada um. A introdução dele tem, tipo, 3 páginas, é bem bobo. Mas, tipo, esse livro tem tópicos muito absurdos. Muito, muito absurdos. Tipo, aqui atrás, ele fala que as seguintes, que isso aqui são mentiras da esquerda, tá? São mentiras da esquerda, isso aqui. Que a redução da maioridade penal não é solução. Que a principal causa da violência é a desigualdade social. Que a educação pública de qualidade é direito de todos. E o porte de armas deve ser proibido. Ou é preciso corrigir injustiças históricas. Isso aqui tudo são mentiras pelos esquerdistas. É sério. Tipo... Também, aí eu vi aqui os tópicos, né? Aí tem uns bem lindos no geral, sabe? Tipo... Isso aqui são tudo mentiras da esquerda, tá? A igualdade contribui para o bem comum. Os direitos humanos são mais importantes que os direitos à propriedade. Os ricos têm obrigação de retribuir. Prefiro segurança à liberdade. Cooperação, não competição. Assistência médica é um direito. Mentira, né? Mais uma mentira da esquerda. O salário mínimo ajuda os pobres. Mercados liberais exploram as mulheres. Os ricos estão ficando mais ricos e os pobres mais pobres. Os capitalistas gananciosos tiram vantagem de pessoas em desastres naturais. Controle de preço é a resposta. Isso daqui é uma coisa que eu vi originalmente na porra do Twitter com o Paulo Cogos. Eu vou falar disso quando chegar lá. Mas então, tipo, muito bizarro. Esse cara cita o Mises várias vezes. Eu vou falar sobre o quão alucinado ele é pelo Mises. Mas, de qualquer forma, bom, vamos falar um pouquinho sobre o porquê esse livro existe. Porque, bom, eu acho que a melhor maneira de perceber o porquê ele existe em primeiro lugar é só vendo o ano em que ele foi publicado em inglês. Ele foi publicado em 2015.
um ano antes da eleição do Trump. Que mágico, né? Também, ele foi traduzido para português, somente português, ele não foi traduzido para nenhuma outra língua. E sabe quando ele foi lançado em português? 2018, ano da eleição do Bolsonaro. Que mágico, né? O livro, ele originalmente se chama Excuse Me, Professor, ou tipo, Desculpa, Professor. Que mostra toda uma concepção que o pessoal de direita tem de que as universidades são um lugar marxista em que os professores indoctrinam os pobres alunos a serem marxistas, sabe? Tipo, ele geralmente acredita nisso, tanto que o livro se chama isso em inglês, né? Mas então, agora vamos falar um pouco sobre o autor. É importante mencionar que ele não é o único autor. Dependendo do tópico que eles falam sobre, é outra pessoa. Por exemplo, o tópico 19 é escrito por Julian Adorney. Só que eu não vou ficar pesquisando sobre cada um, né? Então eu vou falar sobre o cara que é mencionado aqui em cima, Lawrence W. Reed. Então, ele é um seguidor do Ludwig von Mises, ele cita muito ali no livro, e é membro da Escola Austríaca de Economia, que é uma escola heterodoxa de economia que é uma escola que enfatiza o poder da organização espontânea do mecanismo dos preços, em que os preços se autorregulam em que é tudo, sabe? Tipo, ele é presidente do FEE, que é o Foundation for Economic Free Education. A Fundação para a Educação Econômica é um think tank econômico conservador e libertário americano. A FEE afirma que a sua missão é promover os princípios de liberdade individual, economia de livre mercado, empreendedorismo, propriedade privada, elevado caráter moral e governo limitado. Friedrich Hayek descreveu o objetivo da FEE como nada mais nem menos do que a defesa da nossa civilização contra o erro intelectual. A FEE, fundada em 1946, é considerado o mais antigo think tank de livre mercado dos Estados Unidos. Um dos primeiros objetivos era reverter as políticas do New Deal, que foi o que salvou os Estados Unidos da Grande Depressão. Também a FEE opôs-se ao Plano Marshall, que reconstruiu a Europa depois da queda do nazifascismo. Também foi contra a segurança social e também ao salário mínimo. Eles eram contra reformas do salário mínimo, entre outras políticas sociais e econômicas americanas. Você já vê a organização que o cara tá, né? Mas então, ele já foi candidato republicano ao Congresso estadunidense. Ele também já ganhou o prêmio Champion of Freedom pelo McNeck Center for Public Policy. Ele menciona isso aqui no livro, sobre como ele ganhou esse prêmio. Só que o que ele não menciona é que ele também já foi presidente desse mesmo lugar que deu o prêmio pra ele. O livro não menciona isso. Ele foi o presidente do State Policy Network, que é uma organização sem fins lucrativos, que serve como uma rede para think tanks conservadores libertários com foco em políticas estaduais nos Estados Unidos. Mas então, vamos chegar na parte importante sobre esse cara. Ele deu uma entrevista a uma revista brasileira chamada Cruzoé, em 2024, fundada por sócios do jornal O Antagonista, que apoiou a candidatura do Bolsonaro. Vocês estão pegando o esquema? Porque, em suma, o cara publicou o livro em 2015, porque ele tem ligações com o Partido Republicano, assim querendo apoiar a candidatura do Trump em 2016. Aí, em 2018, o livro foi traduzido e publicado no Brasil, justamente no ano de eleição que viria a vitória do Bolsonaro, que tem fortes ligações ao Trump, e à agenda neoliberal estadunidense, apoiada pelo Partido Republicano, que, novamente, tem ligações com o Lawrence. Aí, com a derrota do Bolsonaro em 2022, o livro passou a ser republicado novamente, com o intuito de apoiar o PL nas eleições de 2024 e possivelmente nas de 2026. Tanto que a minha cópia do livro, segundo a própria editora, foi produzida... Não tá focando. Em janeiro de 2023. Impressa em janeiro de 2023. E agora ele se lança novamente ao cenário político brasileiro, falando sobre o governo Bolsonaro e o Maduro, em uma entrevista para uma revista com ligações a um jornal que apoiou a candidatura do Bolsonaro. Não sei se já ficou óbvio, mas esse cara quer apoiar os republicanos a retomar o Brasil a uma direção neoliberal, comandada pelo Bolsonaro. Por isso que esse livro só foi traduzido do inglês ao português, para apoiar um aliado do Trump no Brasil, que é um país muito importante, porque tem uma puta população, recursos naturais e tá nas Américas também, então é importante que siga a ideologia dos Estados Unidos. Mas vamos ver a entrevista do Lawrence nesse Cruzoé. Então, ele fala as seguintes coisas.
o governo de Maduro, sendo socialista, estava sempre moral e intelectualmente falido. Vamos lá. O governo do Maduro é socialista? Não. Já, começando assim, não é socialista. Também. E esse papo de estar moralmente falido é algo tão estúpido. Porque você vai lá e, ao invés de analisar o governo da forma política, econômica, você só fala, ele tava moralmente falido. Sabe? Também, esse cara, ele fala assim, chame de Lady Reed, se você quiser. Que, tipo, olha o quão egoísta o cara é. Ele já bota o nome dele numa parada que ele fala assim, sabe? Tipo, ele fala, o tempo que os socialistas levam para destruir uma economia depende da rapidez com que implementam o socialismo. Beba o veneno lentamente e o paciente pode viver décadas. Beba de um hidrante e o paciente vai rápido. De qualquer forma, ainda é veneno. O socialismo nada mais é do que um esquema para roubar e redistribuir, o que acaba eliminando a produção. É por isso que digo que nos países em que o socialismo parcial parece funcionar, é apenas porque o capitalismo, que eles ainda não destruíram, os mantém vivos. Obviamente isso se refere à China, porque, né, como sempre, quando a China é ruim é por causa do socialismo, né? Mas quando ela tá viva e forte é por causa do capitalismo. Né, pelo amor de Deus. Também, ele fala que a falência econômica é o resultado inevitável de políticas que esmagam o empreendedorismo, a criação de riqueza e a propriedade privada. O socialismo nada mais é do que um esquema para roubar e redistribuir, o que acaba eliminando a produção. Ele literalmente repetiu o que ele acabou de dizer, é tipo seguido disso. Mas então, está enraizada no ódio, na raiva, na inveja e na vitimologia, uma mistura maligna que nunca acaba bem. Uau, mais um discurso moralista, né? Pelo amor de Deus, que surpreendente. Que o socialismo é do mal, é uma ideologia do ódio, da raiva, da inveja. Jesus. Aí depois ele cita o Mises, aí depois ele fala que o Maduro se mantém no poder porque o socialismo concentra e monopoliza o poder. As pessoas comuns são impotentes até que possam encontrar a coragem em massa para se erguerem e se libertarem. Cara, isso é tipo literalmente o que a gente vê no dia a dia nosso atual, sabe? Em que as elites oprimem toda a população e não tem nada que uma pessoa individual possa fazer, a não ser que ela se una a outras, em um coletivo, pra mudar essa merda, sabe? Tipo, o povo tá ativamente lutando contra a terceirização das escolas públicas no Paraná, também estão lutando contra a PL do aborto, a PEC da privatização das praias. Como? Se mobilizando, se unindo, sabe? Se opondo às pautas que a elite quer passar, sabe? Aí, eu acho que a melhor maneira de resumir o que esse cara falou, assim, e tipo, o quão irônico é esse meme aqui, eu nem sei o que se chama Turning Point USA, que é uma organização que apoia os republicanos e coisas do tipo, que ele é financiado, se eu não me engano, tá? Ele é financiado por donos de empresas de petróleo. Legal. Aí que os ricos estão... Que aí é uma fala do Bernie Sanders, que é um político social-democrata estadunidense, que os ricos estão sistematicamente roubando a classe trabalhadora. Aí embaixo tem uma mulher dizendo, parece muito com o socialismo. Aí uma cara assim, sabe? Sabe, tipo, socialismo é capitalismo, capitalismo é socialismo, sabe? Mas, então, ele depois cita uma fala do Mises, que diz que um homem que escolhe entre beber um copo de leite e um copo de uma solução de cianeto de potássio não escolhe entre duas bebidas. Ele escolhe entre a vida e a morte. Uma sociedade que escolhe entre capitalismo e socialismo não escolhe entre dois sistemas sociais. Escolhe entre a cooperação social e a desintegração da sociedade. Porque para ele, o capitalismo é o sistema da cooperação social, né? Que mágico. Ele depois é perguntado sobre o governo Trump, e para não ficar óbvio quanto ele... eu não posso falar o que eu escrevi, né? O quanto ele ama ele critica ele falando que ele gasta demais, o que é uma pauta bem neoliberal, que tem que alcançar o superávit fiscal. E falando que ele gasta com welfare nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, um país que gasta com welfare, um país que não tem saúde pública, sabe? Tipo... Ele depois elogiou o Reagan, porque não é claro, e também o Bolsonaro, falando que ele enfrenta a corrupção profunda, né? Ele não enfrentou, somente a piorou. Também falou que o Brasil tem o câncer do socialismo, porque ele acha que o PT é comunista. Depois falando que
Bolsonaro deveria ouvir as boas pessoas nas organizações como Mises Brasil, Objetivismo Brasil em São Paulo. Ele fala muita coisa aqui. Tipo, mas importantemente, o Instituto Millennial, o Instituto Atlantis, também Instituto Liberdade em Porto Alegre, Clube Farroupilha. Eu descobri sobre essa entrevista no site do Clube Farroupilha. Mas então, tipo, Líderes da Manhã e um montão de merda. Instituto Liberdade e Justiça. Só muitas coisas incríveis. E aqui, ele fala que eles e outros estão fazendo um ótimo trabalho para educar a liberdade. Depois ele fala mal do socialismo. Chocante, né? E depois fala que tem muitos professores comunistas nas escolas. Porque, segundo ele, é o local que é controlado pelo governo. E já que o socialismo, para eles, é quando o governo faz coisas e é grande, os professores querem um governo grande. O que é socialismo, né? Pelo amor de Deus. Uau. E depois fala que o governo não sabe administrar restaurantes e empresas de petróleo. Obviamente se referindo à pauta da privatização da Petrobras. A entrevista acaba aí. Mas em suma, por que eu estou fazendo esse vídeo? Bom, porque lendo ele, eu testo se eu realmente sei do que eu tô falando, em questão de economia, política, coisa do tipo. Eu vou estar vendo quão idiota é a direita, mas sinceramente não é idiotice. É desonestidade intelectual mesmo. Mas bom, é hora de começar com essa merda. Olá, então, vamos lá, né? Vamos começar pelo primeiro capítulo, né? Entre aspas, dele, que é aqui. Uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade, escrita por Eduardo Levi, que é um tradutor e professor de inglês, de filosofia e blá blá blá. Tipo, eu só gostaria de dizer que enquanto eu lia, eu anotava as coisas que eu lia. Eu anotava as coisas que eu pensava, o que resultou em coisas assim. Porque meu livro ficou assim, sabe, bem mágico mesmo, mas então, vamos lá. No começo, ele fala sobre como, agora que tem redes sociais por aí, o pessoal tem toda uma única opinião, sabe, mas tipo, aí ele fala assim, há, no entanto, certo grupo de pessoas cujas opiniões não são não apenas invariavelmente previsíveis, mas invariavelmente uniformes. Não importa se o tema em discussão é econômico, sociológico, cultural ou moral. As opiniões são variações do mesmo refrão. Isso é literalmente o que a direita faz. Primeiramente porque esse livro é de um estadunidense. Então é muito engraçado, você não vê a ironia, mas esse livro não foi escrito ainda, né, quando já existia esse slogan, porque ele é do Reagan, mas tipo, o slogan Make America Great Again, do Trump, ele, né, é o melhor exemplo disso, porque todas as políticas, assim, do Trump podem ser geradas, as opiniões que o pessoal tem dos Estados Unidos, dos republicanos, podem girar ao redor desse Make America Great Again. Sabe? Tipo, é muito engraçado, assim, que você percebe o quão irônico é, que ele critica coisas que são da direita, sabe? Muito doida. Mas então, ele fala assim, que quem são essas pessoas que têm em comum, aí ele fala assim, por exemplo, quase sempre elas têm algum tipo de ligação com o mundo cultural e acadêmico. É aquele papo que eu falei no começo, das universidades marxistas, na qual, tipo, os professores pregam ideias marxistas pros pobres alunos, sabe? É tipo essas merdas que eles falam sempre. Ele também fala assim, eu esqueci de avisar isso daqui, mas ele tá falando na perspectiva das coisas que a esquerda acredita. Então isso aqui é uma mentira esquerdista, tá? A guerra, a pobreza, a escassez, a infelicidade humana e os males do mundo, enfim, são causados pelas instituições e pelas convenções sociais. Sim. Sabe? Sim. Ele fala assim, sabe? Aí depois ele dá exemplos assim de algumas pessoas, aí ele fala assim de algumas pessoas de esquerda. Aí ele citou Trotsky, que mágico, né? Trotsky foi ainda mais longe e proclamou que sob o socialismo todo humano seria um Goethe, eu não sei como fala, desculpa, Goethe, ou um Da Vinci. Em retrospectiva, o que eu acho que ele queria dizer é que qualquer ser humano teria a capacidade de poder se tornar um Da Vinci ou um Goethe, sabe? Em que, tipo, no nosso sistema atual, mesmo se a pessoa for talentosa o suficiente pra ser um Da Vinci, esse cara,
talvez ela não consiga, porque ela nasceu na pobreza ou em alguma região ruim e por isso não conseguiu que os seus talentos florescessem, sabe? Então acho que é isso que ele quis dizer. Pô, sabe? Tipo, ele depois fala que os rótulos de redneck e coxinha que os progressistas norte-americanos e brasileiros, respectivamente, deram ao cidadão comum. O redneck, na concepção popular, não é o cidadão comum. Aqui, eu posso pesquisar aqui agora. Deixa eu ver. Aqui. O redneck é um termo utilizado nos Estados Unidos da América e Canadá para nomear o estereótipo de um homem branco que mora no interior daquele país, tem uma baixa renda e é de origem rural e conservadora. Tipo, e coxinha. Aqui. Coxinha é um termo pejorativo brasileiro, usado como gíria e que serve para descrever uma pessoa certinha, arrumadinha. Aí, sabe? Tipo, a expressão coxinha passou a ser sinônimo daquele que defende um status quo ao qual ele não pertence. Ele defende os ricos, pensa ser rico, mas na verdade é um objeto a serviço dos ricos. Um instrumento para subjugar os seus iguais. Coxinha se tornou um adjetivo para designar uma parte da população brasileira que fazia oposição ao governo tido de esquerda do PT. Isso aí é o clássico cidadão de bem. É literalmente o cidadão de bem que fala assim atualmente. É muito engraçado também, que olha isso aqui. Isso aí é quando pega o livro assim pra perto, olha isso aqui. Flash luz. Mas então, tipo... Aí depois ele fala assim, se tudo isso parece longínquo e abstrato, que o leitor faça a experiência de abrir um jornal qualquer. Sem dúvida, terá a impressão de que a sociedade brasileira chegou ao consenso de que a redução da maioridade penal não é a solução. A principal causa da violência é a desigualdade social. O aborto é um direito da mulher. Pode-se definir o próprio gênero. Uma educação pública, gratuita e de qualidade é direito de todos. O porte de armas deve ser proibido. Os países europeus têm a obrigação de receber refugiados árabes. É preciso combater os carros. Vivemos em uma sociedade patriarcal. É preciso corrigir uma injustiça contra os negros. As opiniões, tipicamente de esquerda, embora adorem se passar por consensos universais. Cara, eles são para qualquer pessoa que tem um mínimo de noção, empatia com outras. Sabe, que você vê e entende a situação das outras pessoas, sabe? Tipo... Ele fala assim, essas opiniões não são adoradas por acadêmicos e jornalistas porque estão certas, mas porque eles dão poder. Ser a favor dos direitos de pessoas trans dá poder aos acadêmicos? Sabe, sinceramente. Aí depois ele fala aqui. Por exemplo, se afirma que a economia deve ser gerida pelo Estado. Naturalmente, especialistas em economia estarão a cargo da gerência. Se, ao contrário, se defende que a economia deve ser organizada pelas forças do mercado, isso significa que ninguém tem controle sobre ela. Não é isso, porra! Não é que ninguém tem controle sobre a economia de mercado. O problema é que a economia de mercado é gerida através do interesse pelo lucro. E o interesse pelo lucro não liga se a mulher tá grávida e não tem condição de trabalhar. Se não tivesse direito trabalhista, ela só seria demitida mesmo e foda-se. Sabe, porque eles só ligam pra lucro. Esse é o problema da lógica de mercado. Porque só liga pra lucro, porra. Não que o Estado que a gente vive, que é o Estado capitalista, não ligue pra lucro. É claro que ele vai ligar pra lucro. Só que ele logicamente, vai exercer um papel mais... ele não é tão pesado quanto a porra do burguês, sabe? Mas, então, tipo... Ele fala aqui que muitas ideias progressistas são e foram valiosas, entretanto elas escolheram tal autoridade automática e se tornaram tão repetidas que, atualmente, não passam de clichês vazios. É muito engraçado, porque esse livro foi escrito em 2015, então não tinha como ele saber de qualquer forma, né? Mas aqui, eu anotei aqui umas coisas. Tipo, agora no negócio do aborto, tem o pessoal que é pró-vida, que aí, ai meu Deus, é vida, não mata, é homicídio, que aí tem a PL 1904, que quer que o aborto depois de 22 semanas equivala a homicídio doloso, se eu não me engano, não sei. Tipo, e também tem a época da Covid, que tinha o pessoal que era pró-escolha, que tipo, eu quero escolher se eu vou na rua e espalho a porra da Covid pra velhinho morrer, sabe? Mas então, ele fala assim, expor esses clichês, traçá-los até sua fonte e mostrar por que são um erro teórico e prático é o que fazem aqui Lawrence W. Reed e seus coautores. Eu falei sobre como era incrível o quanto ele ama eles mesmo e foda-se. Aí, acabou a parte das mentiras ditas mil vezes. Passaram 9 minutos, que doideira. Mas então, aí vamos pra introdução, né? Aqui. Que foi escrita por...
Ron Robinson, que ele é presidente da Fundação da Juventude Americana. Lembra alguma coisa pra vocês? Esse papo de juventude de uma certa nação? Não? Mas então, ele fala assim, primeiro parágrafo. Clichês são cansativos, desgastantes e quase sempre induzem ao erro. Portanto, por que compilar um livro cheio deles? Porque, quando eles são utilizados a serviço de uma ideologia falha e travestida de algo novo e revigorante, conduzem pessoas bem intencionadas a beco sem saída. É literalmente isso que a direita faz, é muito doido. Sabe, que tipo... Se fosse vindo de uma pessoa de direita assim, normal, eu acharia que tipo, simplesmente falta de conhecimento, assim, coitada. Ela não tem culpa, assim, de acreditar nisso, que é o que ensinaram a ela, mas tipo, isso aqui é desonestidade. Quem escreve isso daqui sabe que isso daqui é errado, o que ele tá falando, que é mais uma crítica mais à direita que pode ser feita com isso. Só que eles não ligam. Eles sabem que estão errados. Eles não ligam porque eles só querem espalhar essa ideologia de direita, sabe? Esses líderes, assim, todos de direita, sabem que estão errados, porque eles defendem a burguesia, e a maioria deles são do quê? Do proletariado. Eles são traidores de classe, basicamente. Mas, então... Tipo, ele fala aqui que, embora quase sempre emane das redomas de vidro do meio acadêmico, o progressismo é uma filosofia sem futuro, cuja noção fundamental é a de que uma elite cultural deveria planejar e estruturar as sociedades por meio de um poder central. Sabe? E a parte mais engraçada é que aí, quando você vai ver o que a direita quer, é basicamente isso, só que a elite a elite é a porra da burguesia. Sabe? Porque eles gostam de projetar pros outros o que eles são deles, sabe? Como já não ficou óbvio, sabe? Tipo... Aí eles falam assim, eles querem uma elite cultural. A direita que quer manter uma elite, a elite da burguesia, sabe? Mas então, eles falam assim, os progressistas rejeitam muitos dos princípios sobre os quais os Estados Unidos foram fundados. Foda-se! Sabe, a porra dos Estados Unidos foi fundada há 250 anos atrás, sabe? Tipo, por que ficar seguindo regrinha de uma merda de 250 anos atrás, cujo primeiro presidente tinha escravos? Aí depois ele fala assim, uma das principais lições da história é que o progresso humano acontece quando os humanos são livres. Porque a gente é muito livre sobre o capitalismo, né? Porque a gente tem o direito de escolher qual que vai ser o chefe que vai nos fuder, no final das contas, né? E a gente tem direito de quê? Porque eu pertenço a uma ala mais privilegiada, sabe? E todo mundo quer ser médico, direito, etc. Por quê? Porque dá dinheiro. Elas são livres porque, tipo, a maioria das pessoas que fazem essas coisas faz mais pelo dinheiro mesmo, sabe? Elas são livres quando elas têm que escolher algo pra fazer porque elas querem dinheiro, sabe? E não fazer algo que elas realmente gostem, porque eu vou fazer algo que eu gosto. Sabe, história. Mas, tipo, também, as pessoas são livres quando elas não têm direito de poder escolher por um emprego. Porque eles falam assim, se você não gosta do seu emprego, troca ele pro outro. Mas não é tão simples assim. Tem alta percentagem de desemprego, então você não pode só sair do seu emprego, sabe? Você tem que continuar nele pra conseguir sobreviver, porque o Estado não perdoa. Tipo, toda hora eu via notícias assim, de tipo... durante a pandemia, de casais, assim, que eram expulsos e iam para as ruas porque não tinham mais o que fazer, sabe? Não conseguiam pagar aluguel, não conseguiam trabalho, sabe? Mesmo com trabalho, algumas pessoas ficaram sem casa, sabe? Então as pessoas realmente são livres quando elas não têm acesso à comida, que no Brasil tem gente que não tem acesso à comida, não tem acesso à casa, mas então, mesmo assim, a agenda progressista visa diminuir substancialmente as liberdades enquanto promove o inatingível, um Estado gigantesco, mas de certa forma sábio e compassivo. Eles falam que a esquerda que quer tirar as liberdades, só que são eles que querem tirar o direito da mulher de abortar, sabe? A direita é incrível, mas então, tipo... Pelo fato de os progressistas não terem êxito quando expõem para as pessoas suas ideias em termos claros e precisos, eles recorrem a uma sequência infinita de meias-verdades. Isso é literalmente o que a direita faz! Sabe? Tipo, é inacreditável. A campanha do Bolsonaro foi feita sobre mentiras. Sabe? Jesus. Isso é informação pública, tá? Fake news. Toda hora ele falava fake news. Mas então... Independentemente, pense nesta coletânea como um guia de referência útil, independentemente de seu nível de escolaridade ou escolha profissional. Você não precisa ser economista ou filósofo para compreender o que está escrito aqui.
Isso aqui é uma maneira simples de se dizer assim, tipo, a gente fala qualquer merda mesmo, você não precisa saber de nada, porque, tipo, isso é um problema, tá? Tipo, é muito bom ter livros acessíveis. O Manifesto Comunista é feito pra ser acessível, tá? Mas esse livro é feito pra ser acessível da maneira ruim, em que pessoas que não sabem nada do assunto só são, tipo, alimentadas uma narrativa besta, que aí elas não sabem muito do assunto, então por isso elas não sabem se é verdade ou não, elas só seguem porque elas leram no livrinho Desculpe-me Socialista, sabe? Mas isso não é culpa da população, porque muitas vezes, quando você já trabalha 8, 10 horas por dia, você chega em casa, você quer o quê? Descansar, você quer se divertir, você não quer ficar vendo coisa sobre política, sabe? Então, por isso é lógico que a maioria das pessoas não tem muita educação política, porque elas já trabalham muito, elas não têm direito, elas não têm o direito de poder pensar, assim, sobre coisas que são necessidades, assim, sobre pensar politicamente, sabe? Saber agir politicamente. Por isso, boa parte da campanha de pessoal de direita é baseada em slogans, que o cara mesmo fala que a esquerda faz, também fala que, tipo... Sabe, tipo, as propagandas de direita vão muito de tópicos, assim, morais, geralmente, ou religiosos. Ou os dois, porque os dois são muito interligados, sabe? Mas, então, tipo... Então, por isso, não... Então, por isso é muito importante você fazer livros com que qualquer pessoa possa ler. Mas o problema é o que você fala nesses livros, porque esse livro daqui é um livro pra doutrinar pessoas à ideologia da direita, sabe? Tipo, ele é feito mirado pra qualquer pessoa que seja mais meio de direita, assim, e fique tipo, eu quero saber quais são as mentiras da esquerda. Aí ela é alimentada uma palestra da escola austríaca, libertária, conservadora, sabe? É foda. Aí ele fala sobre que os clichês progressistas são apresentados e depois suas farsas são desvendadas com argumentos convincentes para o público leigo geral. O que a direita faz. É literalmente o que a direita faz, sabe? Mas então... Para aqueles que são ativamente engajados em promover a liberdade e combater falácias esquerdistas, esta obra será uma contribuição indispensável ao seu arsenal de munição intelectual. Eles querem a liberdade do burguês, enfiar a pica no seu... né, porra. Jesus. Aí depois ele fala aqui sobre, tipo, é mais do que uma feliz coincidência a possibilidade de a Fundação para a Educação Econômica, a FEE, a Foundation for Economic Freedom, que mágico, que eu tinha falado mais cedo, colaborar com a Fundação da Juventude Americana. Uou! Que mágico, né? Aí depois ele fala, assim, sobre como eles já tinham colaborado antes para publicar um livro chamado Clichés of Socialism, Clichês do Socialismo, que fez sua primeira aparição em 1962, durante a época do macartismo, em que as pessoas eram mortas, perdiam tudo porque elas eram comunistas, sabe? Ele fala assim, depois, a esquerda, no mínimo, tem se provado uma besta astuta e pérfida. Ele tem agido como aquele jogo de fliperama Whack-A-Mole, que é aquele jogo da toupeira, que aí tem várias toupeiras, aí você bate com um martelo e tipo, desce uma, aparece outra, é isso, sabe? Tipo, desmascara-se um mito e o outro ergue sua cabeça logo depois. Assim, a direita é assim, porque, digamos, teve a PEC da privatização das praias, depois teve o negócio da terceirização, que é a privatização das provas do Paraná, depois agora tá tendo a PL do aborto, é assim, sabe? Eles vão tentando, e o pessoal vai se mobilizando pra impedir, sabe? Aí depois eles falam assim, as instituições de Rick e Jane Schwartz ajudam a causa libertária de inúmeras maneiras. Eles são abertamente libertários. Sobre o pessoal libertário, tipo, a vice-presidente, se não me engano, do Partido Libertário dos Estados Unidos defendeu pornografia infantil, dizendo que era direito das atrizes... Ela disse isso, tá? Atrizes... de trabalharem dessa forma. É sério, eu vou achar depois. Eu não acho que eu preciso falar o quão absurdo isso daqui é, né? Pelo amor de Deus. E também, no geral, isso aí é um problema muito que pode ser visto dentro de toda a causa libertária. É claro, nem todos os libertários gostam desse tipo de coisa, mas é um padrão muito assustador a quantidade deles que consomem esse tipo de conteúdo, sabe? Você vê toda hora desses libertários, assim, tem essas opiniões bizarras e criminosas. Sabe? É assustador. Mas então, é isso pela introdução. Tô com 18 minutos, inacreditável. Mas até agora, doido demais. Sabe, Jesus. Eu achava que esse livro ia ser mais difícil de provar como mentira ou coisa do tipo, mas não, é bem bobo. Bem bobo esse livro.